Muito bem, estamos começando então mais uma lição, não é isso? A lição de número 10, que traz por título Missão em favor dos não alcançados. Se você olhar, por exemplo, para aqueles que circundam em sua volta, ou seja, todos aqueles que têm relação com você de alguma maneira, você acha que eles já foram alcançados ou ainda não? Porque tem muita gente precisando, né, das misericórdias de Deus e muitas vezes falta nós tomar a dianteira, ou seja, fazer a missão, que para isso Deus nos escolheu. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo, né? Mas eu vou ler para vocês aqui o versinho para memorizar, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra né? Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Está claro até aí? Então, como nós estamos falando de missão aqui, eu dei como exemplo o apóstolo Paulo, por exemplo. Você sabe que o apóstolo Paulo, os livros dele devem ser se não o mais, mas um dos mais lidos, né? Todo mundo tece assim uma certa simpatia pelos seus escritos, né? E desta feita, Paulo saiu de sua zona de conforto, né, em Jerusalém, onde ele estava, e foi, né, pregar num outro lugar, né, levando a mensagem do Evangelho agora para os atenienses. Né? Ele teria se sentido certamente mais confortado, né, se fosse trabalhar ou pregar ali apenas para os judeus, né? Mas ele não se contentou em trabalhar apenas para o seu povo, que era sangue do seu sangue, vamos dizer assim. Ele havia sido chamado para alcançar outros também. E quantas vezes, né, meu irmão, nós somos chamados, o Espírito Santo nos toca para ir falar do evangelho de alguém, por exemplo, num sábado à tarde, coisa do tipo, né? Ou quando você tem um tempo, eventualmente, né? E muitas vezes nós não vamos e preferimos ficar na nossa zona de conforto. Essa que é a grande verdade, né? Então, enquanto ele estava em Atenas, ele procurou alcançar ali pessoas que até então não haviam sido alcançadas. Aliás, Atenas era um lugar de, vamos dizer assim, muitos gentios, né? Eles propagavam muito o mal, não eram por Jesus Cristo, né? Haja vista quando Paulo foi pregar na sinagoga lá num sábado, ficaram muitos se perguntando entre si e dizendo: quem é esse tagarela aí que fala tanto, né? Eles não queriam nem ouvir, né? Então ficavam se perguntando, né? Quem é esse tagarela aí, né? E isso aí serve de lição também para nós, irmão, porque quantas vezes você já foi num culto? Não estou aqui acusando, nem posso fazer isso, eu já disse em outras oportunidades, eu não tenho poder para isso. Ninguém tem, o poder de julgamento pertence a Deus, a Jesus Cristo. Mas quantas vezes nós vamos num culto e o pastor está pregando lá na frente, ou o pregador, a pessoa que está trazendo a mensagem, e você está achando que está ruim, etc e tal, e fica se perguntando: puxa, essa mensagem não é para mim, o que eu vim fazer aqui, né? Por que nós fazemos isso? Porque nós somos pecadores. Nós muitas vezes vamos na igreja
para ouvir aquilo que é bom para mim, bom para nós. E não queremos ouvir muitas vezes a verdade. Essa aqui é a tônica, né? Porque nós somos assim, nós somos pecadores, nós não nos inteiramos das verdades e às vezes colocamos defeito, né? Na fala de um irmão, na pregação de outro e assim por diante, né? Então o Paulo nunca deu bola para isso, né? Falassem o que falasse, ele ia lá e dava o recado dele, né? Que bom seria, né? Nós fôssemos assim, né? Não ligar para aquele que diz, pô, lá vai aquele cara lá com a Bíblia embaixo do braço, onde será que ele vai? Poxa, não dá bola, não dá bola. Aonde eu vou interessa para Deus, né? Ele me mandou lá, eu fui tocado para eu ir lá, entendeu? Então nós temos que fazer uma reflexão para isso, levar a mensagem, né? Levar a missão para aqueles que ainda não foram alcançados, amém? O que levou Paulo a Atenas e como ele reagiu ao chegar lá? Para você ter aí uma resposta mais completa, e eu digo mais, até entender a história, você deve ler o livro de Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 16. É um trechinho curto, rápido, bom de ler, e você verá toda a história, como se passou, né? Porque a pergunta é, o que levou Paulo a Atenas? Você vai de cara, já tem em mente o seguinte, bom, ele foi para Atenas porque ele recebeu um chamado, ele como apóstolo de Cristo não poderia dizer não. Você pode pensar isso, outro pode pensar aquilo, e seriam diversas as respostas. Mas Paulo queria mostrar aos judeus, né, lá na sinagoga, as Sagradas Escrituras, né, em primeiro lugar. Essa era a intenção. Mas como ele reagiu ao chegar lá? Porque ele encontrou uma idolatria dominante, né? Então, Atenas, né, capital da Grécia, né? Grécia era um país tomado pela idolatria, né? Como diz a nossa Bíblia, uma idolatria dominante. E como ele ficou, como ele se sentiu? Ele se sentiu indignado, né? Porque Atenas estava cheia de ídolos, né? Então, é justamente isso. A missão é isso. É quebrar paradigmas. É ir aonde ninguém quer ir. É buscar pessoas aonde ninguém tem a intenção e nem espera ser chamado. Né? Missão é isso, né? O apóstolo, ele teve compaixão dos atenienses. Por quê? Porque ele sabia que Deus queria salvar todas as pessoas, né? E se Paulo não vai lá, eles morreriam no pecado, se não aprendesse sobre o verdadeiro Deus. Então, Paulo lá chegando, mesmo com críticas, né? Ele foi levando a mensagem e muitos, claro, se converteram, né? Paulo sabia que Deus queria salvar os atenienses, né? Como todos os demais. Agora, lógico, quando nós chegamos em algum lugar e encontramos uma resistência tremenda, né? Nós devemos mudar, né? Mudar o método de pregação de Jesus Cristo morto e crucificado.
quais foram as razões, etc. Quer dizer, pregar de uma maneira diferente, né? Foi o que Paulo fez, né? Por quê? Porque uma mensagem dada em Capão da Canoa, em Porto Alegre, ela pode ser e certamente será diferente da mesma mensagem pregada em Buenos Aires, por exemplo. A mensagem pregada no Brasil é bem aceita, pode ser que em Tóquio, no Japão, não o seja. Então, o apóstolo Paulo, então, ele mudou a maneira de pregar o evangelho. Por quê? Tanto Deus queria salvar aquele povo, como o próprio Paulo também usou, né, de misericórdia, vamos dizer assim, né, usou de compaixão para com eles, mesmo sendo pessoas ríspidas, porque você sabe que a Grécia é um país guerreiro, né, menos voltado pela parte espiritual, vamos dizer assim, né? Então é difícil tu chegar num lugar que nem Paulo chegou e querer ali pregar as verdades, como eu disse antes. Às vezes o povo até aceita um pregador, mas eles querem ouvir aquilo que faz bem para o seu ego, aonde tocar em alguma verdade que destoa do pensamento deles, é bem mais difícil. Então, meu irmão, em síntese eu diria, nós temos que pregar em todos os lugares possíveis e que nós possamos, né, realmente levar a nossa mensagem. A Bíblia fala em confins da terra. É claro que você não vai ir lá nos confins da terra, eu também não vou, mas nós podemos ir de uma outra maneira, ajudando, muitas vezes com nossas ofertas, comprando um livrinho a mais para entregar na comunidade. É uma série, né, que aquela instrução de ir de pregar o evangelho a toda criatura, né, e em outras partes diz até os confins da terra, né, levar a palavra. É claro que você não vai sair do seu reduto ali, né, para ir lá nos confins da terra. Você nem sabe onde é os confins da terra, eu também não sei, né? Mas aquilo ali simplifica o que? Onde você puder. Amém, meu irmão? Faço votos que você tenha entendido, mas não deixe de ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, de 1 a 16. Amém? Olá, vamos falar de Paulo no Aerópago. O que era o Aerópago? Era um local no qual os gregos levavam determinados assuntos para serem discutidos, avaliados, ponderados, alguém defendia a sua tese, enfim, né, onde determinado assunto era aberto. E Paulo foi convidado a ir a esse local tão importante naquela época. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Atos, capítulo 17, verso 19, que diz assim: Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: Podemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Paulo realmente apresentava para eles algo novo, uma doutrina diferenciada, algo que era centralizado em um único Deus, um Deus interessado pela raça humana, um Deus que se preocupa com a raça humana, um Deus que se sacrificou pelos seus filhos. E essa era uma característica espantosa, porque dentro das características de todos os deuses que existiam no Egito, isso era algo diferenciado. Portanto, Paulo manteve a sua característica, manteve o seu senso de pregação, manteve o seu senso de missão perante os gregos. E com certeza, a Bíblia deixa claro que ele colheu ótimos resultados.
Vamos falar agora sobre Paulo e o Deus desconhecido. Quando Paulo utiliza o argumento, ele utilizou de forma muito estratégica, com certeza, direcionado pelo Espírito de Deus. Quando ele alega, é exatamente desse Deus desconhecido que eu falo para vocês. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Atos, capítulo 17, verso 23. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais, sem conhecer precisamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo, estrategicamente, destaca em um dos altares dedicados ao Deus desconhecido. Existiam inúmeros altares dedicados a deuses específicos, mas este era um Deus desconhecido e que a grande maioria estava lá naquele local no qual Paulo estava falando, efetuando sua abordagem. Muitos desconheciam realmente esse Deus, porque esse Deus desconhecido se tornava conhecido para todos, pois Paulo demonstrou todas as características desse Deus fantástico. Um Deus que se mobiliza, um Deus que deseja ser conhecido por todos aqueles que o buscarem. No tópico Apresentando um Novo Deus, Paulo destaca as principais características desse Deus criador, mantenedor e independente, um Deus no qual nós dependemos dele, não ele depende de nós. Veja bem as palavras precisas que estão lá em Atos, capítulo 17, verso 25, que diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vida, respiração e tudo mais. Deus é o nosso projetista, Ele que nos criou, Ele que nos desenvolveu, portanto Ele é o nosso provedor. E Paulo utilizava essas características justamente para contrastar a essência desse Deus legítimo em relação aos outros deuses que não eram legítimos. Cruzando a linha. É justamente nesse sentido que muitas vezes a nossa abordagem tem que seguir, com o objetivo de ultrapassar uma linha, digamos assim, uma linha de chegada, uma linha referencial, uma linha que é o marco decisivo. E Paulo aqui rompeu essa linha, ele chegou nessa linha, ele avançou. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção no que está lá em Atos, capítulo 17, verso 31, diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha só o que Paulo utiliza aqui, ele rompe a linha decisiva e coloca diante dos gregos que existe um Deus de justiça, que existe um Deus que irá julgar a raça humana, e que esse Deus tem uma figura que se sacrificou por nós. Nos diz aqui, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de nós, ressuscitando dentre os mortos, a ressurreição. Imagina só o que era para os gregos receberem a palavra ressurreição, o ser divino, nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Até que ponto eles teriam capacidade de assimilar isso? Fazendo o fechamento do nosso estudo, observamos que Paulo foi estrategista e guiado por Deus, pois ele não teve por objetivo degradar, acusar, enfim, rebaixar os deuses que os gregos adoravam. Ele não desrespeitou. Ele utilizou justamente meios pelos quais os gregos poderiam compreender, utilizando mecanismos que estavam de acordo com
o contexto deles, adaptando e expondo a verdade legítima de um Deus Salvador, Redentor e Criador. Então, que em nossa mente, em nossa missão também esteja determinada essa ideia de jamais agredir com palavras, e sim utilizar palavras sábias provindas do trono de Deus. Que você seja guiado por Deus em sua missão. E nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Senhor Deus, grandes e poderosos homens do passado mantiveram no alto a bandeira da verdade, a bandeira da salvação. Por favor, que essa mesma mensagem seja levada por todos nós que agora temos o privilégio e a responsabilidade de comunicá-la. Nos ajude para isso, por favor, em nome de Jesus. Amém.